desta corte, excelentíssimo senhor relator, doutor Roberto Dorne, excelentíssimos senhores advogados, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público Eleitoral, me permitam, excelências, também cumprimentar doutor Celso Batista, presidente estadual do Partido Recorrente, que nos acompanha nesse momento. Eu tinha pedido ao servidor para reproduzir o vídeo do qual se trata. Excelência, senhor relator, gostaria de reproduzir o vídeo do qual se trata no recurso. Dentro do nosso tempo, se possível, obviamente. Como vem, senhores, as senhoras, excelentíssimos senhores, membros desta corte, é um vídeo de 1 segundo que no Instagram, quando você fica com a tela aberta, esse 1 segundo vai se reproduzindo e esse assobio de cachorro fica se reproduzindo até que você saia da tela, né? Excelência, me perdoe. Na medida em que, portanto, esse vídeo ele é reproduzido no Instagram, na rede social, se o usuário não sair da tela, o gesto fica se repetindo e o assobio fica se repetindo. Então, me permitam dizer, senhores, que, diferentemente do que foi alegado pelo recorrido, José Arthur Melo de Almeida, Bolinha, candidato a prefeito, não se trata meramente de uma reprodução do número dele, da letra inicial dele. Se trata, como dito no recurso, sim, de um gesto supremacista branco, de um gesto racista, de um gesto que alude, infelizmente, a ideologias amplamente nocivas e nefastas à sociedade como um todo, especialmente à sociedade brasileira. Ora, me permitam fazer uma breve alegoria aqui. O 30, que é o número do candidato, pode ser reproduzido assim, pode ser reproduzido assim, pode ser reproduzido assim, pode ser reproduzido assim, pode ser reproduzido de várias formas com os dedos das mãos. Pergunto eu por que ele foi escolher logo o gesto que é amplamente reconhecido como fascista, como supremacista branco, para representar o número da candidatura dele. Não é possível dizer que foi um gesto inocente, não é possível dizer que foi um gesto do qual não se sabia seu significado. Ora, o candidato Bolinha é uma pessoa intelectual, seus assessores são intelectuais, sabem, obviamente, como dito na petição inicial, como dito no recurso, que esse gesto consistente na união do dedo polegar com o indicador consistente no levantamento dos outros 3 dedos, significa white power, que é poder branco. Isso está posto, explicado na inicial, está posto, explicado no recurso. E poder branco, white power, melhor dizendo, significa poder branco, que é, portanto, uma alusão ao supremacismo. Me permitam dizer que o ex-assessor Felipe Martins, do ex-presidente Bolsonaro, um dos artífices desse tipo de ideologia no Brasil, chegou a ser preso por ter reproduzido esse gesto numa sessão do Senado Federal. O ex-assessor Felipe Martins, do ex-presidente Bolsonaro, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por ter reproduzido esse gesto numa sessão do Senado Federal. Foi preso por ter reproduzido esse gesto numa sessão do Senado Federal, de maneira tal que, se no Senado Federal é proibida a reprodução desse tipo de gesto, que dirá numa campanha eleitoral de uma cidade como Campina Grande. É preciso lembrar também, me permitam, que o Brasil, né, foi o último país das Américas a abolir a escravatura. Nós tivemos praticamente 500 anos de escravatura, foram mais de 5 milhões de pessoas traficadas de África para o Brasil, que sofreram as agruras de tortura, que sofreram as agruras da escravidão. E hoje, infelizmente, grupos extremistas, grupos supremacistas, querem fazer com que esse tipo de ideologia nefasta volte a agraçar no nosso país. Então não é possível que a justiça eleitoral, não é possível que o Estado brasileiro
compactue com esse tipo de reprodução de propaganda eleitoral que alude, sim, ao um gesto supremacista branco que deve ser absolutamente combatido por nossas instituições. Me permitam também, excelências, dizer o seguinte, na petição de defesa, o recorrido chega a dizer que o gesto alude ao açude velho, um cartão postal lá de Campina Grande, que todo mundo conhece, e há 3 prédios que seriam os 3 maiores prédios da cidade. Me permitam, é um escárnio colocar isso numa petição. Isso era uma piada que se fazia antigamente contra Campina Grande, não é? A gente sabe que existe uma leve rixa entre Campina e João Pessoa, e as pessoas de João Pessoa diziam, não, Campina só tem um açude velho e 3 prédios, e a saída para João Pessoa. Então foi uma piada de mau gosto colocada na petição do recorrido, que não deveria ter sido colocada ali, até porque o recorrido, né, é candidato a prefeito da cidade e coloca na sua petição uma piada contra a própria cidade. De maneira tal, excelências, que já me concluindo para o final dessa sustentação oral, gostaria de, obviamente, pedir que o recurso seja provido no sentido de determinar-se imediatamente que o gesto supremacista branco publicado no Instagram do candidato José Arthur Melo de Almeida, conhecido como Bolinha, seja absolutamente retirado do ar e que ele seja, portanto, multado em razão desse gesto que ele publicou em seu Instagram. Que também sejam oficiadas as autoridades competentes, que também sejam oficiados os ministérios públicos eleitoral, federal, estadual, para que façam a investigação necessária para saber, não é, quem de fato é o responsável por ter publicado esse gesto e quem de fato pode ser criminalmente responsabilizado por ter publicado esse gesto, que é, sem dúvida nenhuma, considerado um gesto de supremacismo branco, publicado, repito, no Instagram do candidato recorrido. Finalizo essa breve sustentação oral lembrando o poeta Bertolt Brecht, alemão, que dizia, primeiro, não se importaram, primeiro atacaram os negros, mas eu não era negro, então não me importei com isso. Depois atacaram os operários, eu não era operário, não me importei com isso. Depois atacaram os desempregados, eu não era desempregado, não me importei com isso. Agora estão me atacando, mas nada posso fazer porque não me importei antes com aqueles que atacavam os outros. Então é preciso lembrar, senhores e senhoras, excelentíssimos senhores membros desta corte, que não é possível tapar o sol com a peneira, não é possível fazer vista grossa para um gesto que é amplamente reconhecido como racista, fascista, de supremacismo branco, motivo pelo qual deve haver a imediata determinação para a retirada do ar desse gesto que fere a democracia, desse gesto que avilta a democracia, desse gesto que louva o período de quase 500 anos de escravatura no nosso país e isso não pode ser absolutamente tolerado. Portanto, fica o requerimento no sentido do que acabei de dizer, para que o recurso seja provido, para que a propaganda ilegal seja retirada do ar, para que o candidato seja multado, para que as autoridades competentes possam, portanto, tomar a iniciativa necessária para investigar os responsáveis criminais por esta prática tão vil e horrenda. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Você dá a palavra.